galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem começou o julgamento da cassação da chapa Bolsonaro-Mourão lá no TSE. E até o momento, dos ministros que votaram, todos foram contrários à cassação da chapa. Ninguém é a favor, faltam elementos, olha só, né? A gente vai comentar sobre isso e ainda quero trazer um destaque a algumas coisas que foram ditas aí durante o voto do ministro Luiz Felipe Salomão. Obviamente não paramos por aí. Ontem, briga entre poderosos. Arthur Lira mandou nas redes sociais um diretaço na cara do Pacheco. Meu amigo, a gente vai comentar sobre isso, a gente vem comentando bastante aí sobre o Pacheco. O que foi que o presidente do Senado fez dessa vez? Inclusive ele foi citado também pelo Emílio Surita, ontem lá no Pânico. Teve entrevista com o Eduardo Cunha, separei aqui 3 trechos, espero que dê pra gente comentar sobre tudo. Coisas bem interessantes e uma coisa que eu tenho certeza que é interessante, que interessa muito vocês, o futuro eleitoral da direita brasileira. Temos mais novidades, hoje temos informações de bastidores, dá pra contar algumas coisinhas pra vocês. Vamos também falar do Lula, falar do pessoal Terceira Via, do MBL. Tem a questão também da CPI, o banimento de Bolsonaro das redes sociais e algumas coisas que a imprensa fez ontem. Tem uma coisa também que envolve o TSE, um debate que teve ontem, coisas relativas ao Felipe Martins, mais umas besteirinhas assim aleatórias. Mas já vamos começar aqui sobre a treta Pacheco e Arthur Lira. Vejam só. O novo motivo de conflito entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. A PEC dos precatórios, em tramitação na Câmara, caminha para se transformar em mais um motivo de conflito entre o Lira e o Rodrigo Pacheco. Aprovada na comissão especial do tema na Câmara, a proposta de emenda à Constituição até pode prevalecer no plenário da Casa, porém, entretanto, todavia, dificilmente passará pelos senadores. Na Câmara, a proposta dribla o teto de gastos para viabilizar recursos no orçamento e garantir pagamento de R$ 400 de Auxílio Brasil, que substituirá o Bolsa Família. O pessoal não quer de jeito nenhum. Não quer de jeito. Não, esse negócio de ajudar pobre não adianta. Esquece pobre. Pobre não tem vez lá no Senado do Pacheco. O Senado do Pacheco não tem vez para pobre. Não, aqui não. Aqui não. É faminto, miserável. Não, aqui não, a gente não liga para vocês. Sobre esse tema, Rodrigo Maia, que está aí, né, trabalhando junto ao Dória, também mandou um recado. Vai reassumir o mandato na Câmara para tentar derrotar Bolsonaro. Derrotar Bolsonaro, peraí. A PEC dos precatórios não é uma PEC do Bolsonaro, é uma PEC para viabilizar um auxílio para os mais vulneráveis. É pro miserável. Rodrigo Maia não sabe o que é passar fome, né? O tamanho não sabe o que é passar fome. Ele retomará o mandato para votar contra a PEC que autoriza a União a adiar o pagamento de precatórios em 2022. Definida principalmente pela ala política do governo, a proposta permitirá ao governo bancar o Auxílio Brasil de R$ 400 fora do teto. E, gente, essa questão do precatório não se limita apenas ao Auxílio Brasil. O precatório ele basicamente vai tomar todo o orçamento de 2022. O governo basicamente vai ficar de mãos atadas para tudo. É importantíssima essa questão dos precatórios. Vocês acham que o Rodrigo Maia, o Rodrigo Pacheco, essa turminha aí, né, do Lula, eles não sabem disso? Nos últimos dias, Maia tem feito campanha nas redes sociais e nos bastidores para convencer outros deputados a votarem contra a PEC. Se Rodrigo Maia é contra, né, tá bem claro, é para derrotar Bolsonaro ainda por cima. Bom, não precisa nem falar muita coisa. E aí, chegando na questão lá do Pacheco e do Lira, a briga que a coisa cresceu, recado duro. Olha só essa postagem aqui da Folha de São Paulo. Só vou mostrar a manchete. Filiação ao PSD recoloca Pacheco no tabuleiro político. Quando foi que o Pacheco saiu do tabuleiro político? Teve algum momento que ele saiu? E põe na mira de apoiadores de Bolsonaro. Pronto. Meu Deus, agora os bolsominions estão indo atrás de Pacheco. A matéria diz que agora não, que qualquer derrota no Senado será atribuída ao Pacheco para tentar desgastar o governo. Isso aqui foi postado às 11 horas e 59 minutos, quase virando o dia. Aí veja só, eu coloquei aqui lado a lado. A imprensa nunca decepciona. E a gente sempre tá atrás, né? Estamos 13 horas à frente. Então dá para descansar um tempinho, sentar na cadeira, tirar um cochilo, que ainda assim tá um pouco na frente, né? Dá para dormir umas 8 horas, que ainda temos pelo menos mais 5 horas de vantagem. Ontem, às 9h35, peguei a postagem do Lira e fiz o seguinte comentário. Lira partiu para o confronto aberto contra o Pacheco. Podem esperar reação da imprensa para ajudar o Senado a destruir o Brasil.
Ainda mais agora que já é público a articulação para Pacheco, serviço do Lula. Vão destruir o país até 2022 com a ajuda da imprensa. Isso aqui foi às 9h35 da noite. O que é que a Folha de São Paulo fez? Peraí, eu vou entrar em campo. Eu vou entrar em campo para proteger o Rodrigo Pacheco, nosso candidato, o vice do Lula. A avaliação do partido é que o presidente do Senado será acusado de agir na casa por interesses eleitorais. Não é? Ninguém sabe disso. Ninguém. E olha o que o Lira falou para o Rodrigo Pacheco. Não podemos ser insensíveis. 20 milhões de famílias sofrem com os rebotes da pandemia. Fome, inflação mundial. Olha essa segunda palavra. Inflação mundial. Inflação mundial. O Lira já deu aquela, já se blindou. Se ele botar só inflação, ia cair na pancada falando, a inflação é culpa do Bolsonaro. A inflação mundial também é culpa de Bolsonaro. Foi safa, postagem safa. Aumento das commodities, de novo, né? Os aumento de preços é culpa de Bolsonaro, gasolina 7, não. Commodities, elas subiram. Isso impacta no Brasil. Crise energética é internacional, combustível nas alturas. A Câmara vota nesta quarta-feira a PEC dos precatórios, que abre caminho para um auxílio temporário até dezembro do ano que vem. Mas o auxílio permanente virá da mudança no imposto de renda e nos dividendos que está no Senado. Quem também falou sobre o imposto de renda? Paulo Guedes. Você vê que está um discurso relativamente alinhado. Não estou falando isso aí à toa. E vejam só, Pacheco não se dá por satisfeito com tudo que ele está fazendo. Ontem lá na CPI, o relatório do Renan fez algumas mudanças e eles colocaram o Heinze. O próprio Heinze, um senador, foi indiciado. O Senado mostrando que não é corporativista, né? Sabe qual foi a reação do Pacheco perante o tema? Ele vê excesso no pedido de indiciar o Heinze, mas a decisão da CPI. Tô nem aí. Isso aí vai atrapalhar o governo? Isso daí vai ajudar o Lula? Vai ajudar o Lula? Vai. Então tá bom. Eu não vou falar nada. A Elisa diz, né? Pô, excesso. O que Renan está fazendo com o Heinze, cara, é quase um crime. O presidenciável Rodrigo Pacheco, além de omisso, foi um covarde durante toda a CPI, não seria diferente agora. Pacheco é Kassab é Lula, ou seja, quanto pior, melhor. Exatamente isso. E aí eu quero trazer aqui essas coisas, assim, Onyx, fiel escudeiro, Guedes e Faria articularam, o ministro demissível. O que é isso daqui? Isso daqui foi uma postagem que eu trouxe, não foi uma postagem não, isso aqui foi um conteúdo que a gente trouxe em vídeo no dia 22 de julho, episódio 640, hoje é o 737, então basicamente 100 dias atrás, 97 dias atrás. E a gente estava comentando o seguinte, sobre a nomeação do Ciro Nogueira, 22 de julho, vamos ver agora é um momento bom, já tem quase aí 3 meses, quer dizer, já tem mais 3 meses, 97 dias, da nomeação do Ciro Nogueira. A gente sabe que ninguém é fã do Ciro Nogueira. A gente naquele momento tentou olhar, por que o Ciro Nogueira entrou e tentar até fazer uma avaliação da nomeação para o governo e a gente vê algumas coisas, até o que eu falei do Guedes, do dele e tudo mais. Vejam só, naquele momento lá do Ciro Nogueira, várias mudanças aconteceram, colocou inclusive o Onyx lá no trabalho, segue no trabalho, segue apoiando o governo, segue nas redes sociais, Onyx fiel escudeiro, realmente Onyx continua um fiel escudeiro. Guedes e Faria articularam. Na época se falou muito que a ida do Ciro Nogueira para o Planalto estaria envolvida em uma articulação tanto do Paulo Guedes quanto Faria para avançar com algumas coisas. E você vem vendo que isso são alguns fatos, não é se a gente gosta ou não. Realmente o Guedes ele vem tendo uma possibilidade muito maior de diálogo com Arthur Lira, que é do mesmo partido do Ciro Nogueira, do que como vinha com o Rodrigo Maia. Então aí pelo menos esse diálogo para o Paulo Guedes, uma coisa vem se confirmando. É um ministro indemissível e cada dia mais vem se provando isso também. PP deve compor para 2022, confirmado, com as matérias de ontem e a matéria de hoje, está confirmadíssimo. PP e PL serão partidos que estarão nessa aliança. Flávio Bolsonaro deixou claro em sua postagem ontem também nas redes sociais, ontem não, anteontem, que eu trouxe no vídeo de ontem. Para Guedes, o Guedes via isso daí como uma possibilidade para avanço das reformas. Guedes está aí no final de semana com o Bolsonaro falando, isso aqui, aquilo, outro. Mas assim, não dá para medir o resultado do Ciro Nogueira. São intenções da época da nomeação. E é aqui que entra a questão. O Guedes queria o avanço das reformas.
Algumas estão travadas no Senado, né? E um dos pontos da nomeação do Ciro Nogueira foi isso. Então, esse desenrolar com o Senado tá bem a desejar, mas a gente chega lá, que tá aqui no final. Falávamos também que essa entrada poderia significar que o PP pode ser o partido para 2022. Se não for, vai estar na aliança. Não foi uma decisão de última hora, a gente falou sobre isso na época. Entrar no governo é colocar um alvo nas costas. Ciro Nogueira não tá apanhando tanto assim, então isso aqui dá para desconsiderar. Tem prazo de validade, mas isso aqui parece que isso aqui não vai ser aplicável. Tudo indica que agora que Ciro Nogueira não será mais candidato ao governo lá do Piauí. E a gente falava o Senado. E aqui, para fazer uma avaliação, eu gosto de perguntar, será que o Ciro Nogueira realmente conseguiu ser um bom articulador? Porque, você via, a CPI prometia não aliviar, não aliviou. Queria melhorar essa conversa, esse diálogo com o Senado. E lá a gente já falava, 22 de julho. A gente falou muito antes disso. Fator Pacheco 2022. Olha tudo que o Pacheco vem fazendo. Ciro Nogueira não está conseguindo ainda desenrolar a pauta no Senado. Mas você vê que Bolsonaro, na hora de nomear, ele levou em consideração isso daí, os problemas que o Pacheco poderia estar, criando, e realmente Bolsonaro, acho que ele estava certo disso daí. Rodrigo Pacheco se tornou realmente assim uma montanha, não é uma pedra no sapato, é uma montanha no sapato. Rodrigo Pacheco não deixa passar nada. Nada. Ciro Nogueira não conseguiu destravar com o Alcolumbre. Até hoje é um problema. E as nomeações, algumas que estavam sob risco, algumas nomeações passaram, mas tá aí. No âmbito do Senado, Ciro Nogueira tá devendo ainda um pouquinho, né? Ciro, tem que trabalhar um pouquinho melhor, irmão. Pacheco e o Alcolumbre estão atrapalhando. E aí, sobre esse tema que envolve o Pacheco, vejam só. Então, para mim que o Emílio... Então, para mim não, tenho certeza. O Emílio tá lá no Twitter, que ele já falou de algumas coisas que não tem como ele saber sentar no Twitter. E ele tá vendo essa questão que tá todo mundo falando do Pacheco. Hoje, agora, assim, o Brasil, graças a Deus, sabem que é o Rodrigo Pacheco. E ele faz algumas perguntas pro Eduardo Cunha que são interessantes, envolvem o Pacheco e envolvem algumas coisas que também você vê uns interesses de Bolsonaro na hora de algumas coisas. O que é que Bolsonaro vem falando de forma recorrente nos últimos dias? Pelo menos a imprensa também vem noticiando que ele está bastante preocupado na eleição de senadores em 2022. Está preocupado, senador, ele quer senadores. Bolsonaro quer, por que Bolsonaro quer tanto? E governadores, e Câmara, por que Bolsonaro está tão preocupado com o Senado e nem tanto com a Câmara, com os governos, ou pelo menos não demonstra? Vamos ver aqui algumas coisas. Na época você vivia debaixo do jugo do PT. Mas, ô Cunha, esses caras mandam pra caramba, né? O presidente da Câmara e do Senado, esses caras mandam muito. Eles mandam muito. Por exemplo, você acha que o presidente do Senado agora é o Pacheco. O Pacheco não tá passando nada. Pachecão não passa nada. Gaveta. Pachecão chega lá, ele já coloca gavetinha. Na terceira gaveta. Já o Arthur Lira. Por que é candidato? Talvez por ser candidato. Não, talvez não tem talvez aqui, Cunha. Você não vai querer enganar a gente aqui. Aqui não é a Câmara. Aqui não é CPI. Não, eu sei, mas eu digo o seguinte, obviamente, agora está demonstrando o fato que ele é candidato. O fato de ser candidato muda o comportamento. Você está no comando de uma casa, que você tem que ter uma convivência harmônica, levar as pautas que têm que ser colocadas para plenário e não levar, e sendo candidato, realmente fica muito estranho. Mas eu acho que o caso do Senado tem um problema maior. Eu acho que o governo perdeu a maioria do Senado, perdeu a base do Senado, o que é um pouco mais grave, entendeu? Eu acho que se acertou a da Câmara e não se acertou a do Senado naquele momento. Então, talvez, independente ou não da vontade do Pacheco, se ele está fazendo isso também, é porque ele está tendo maioria para poder suportar isso. Porque eu não conseguiria, como presidente da Câmara, dizer eu não quero, você perde a governabilidade da casa. Aqueles que são maioria, que são dos líderes, eles vão te confrontar no plenário em tudo que você está colocando, porque você está sabotando uma pauta de outro. Então, você não consegue governar uma casa sem ter um acordo com a maioria de que está na casa. É muito difícil você sustentar uma posição que se você não tiver um apoio de maioria, porque vai ser ingovernável a sua presidência. Então eu acho que tem esse problema sim, mas eu acho que mais do que isso há um problema de governabilidade do governo no Senado. Vamos rememorar a história aqui? Problema de governabilidade do governo no Senado. A Câmara conseguiu resolver. Você viu, né? O presidente ele se debruçou bastante durante esse processo aí da eleição da presidência da Câmara. Já o Senado,
Bolsonaro não se debruçou, fez tantas movimentações, até porque realmente é uma situação bem complicada. Olha o Senado brasileiro, são 81 senadores. Meu amigo, e quando você olha para os 81, fica bem difícil você manter qualquer tipo de conversa. E quando você ainda olha as bancadas, você vê que partidos como o próprio PSD do Pacheco tem bancada enorme. Você tem o Podemos, que beleza, fica meio lá, meio cá, na Câmara, uma parte do tempo até apoia o governo, em alguns estados aí, pelo menos lá no Mato Grosso, é Mato Grosso do Sul, acho que é Mato Grosso, vai ter o nosso deputado, ele até era PRF, pô, ele foi até candidato a Senado de uma vez, o Medeiros, pô, o cara é bolsonarista, só o tempo todo é apoiando o presidente, mas pô, PT tá uma bancada grande, MDB tem uma bancada grande, então, pô, o Bolsonaro deixou de lado, até porque assim, cara, tá difícil aqui, é melhor focar na Câmara, e aí você vê por que Bolsonaro tá tão preocupado em eleger senadores em 2022. Bolsonaro, eu tenho certeza que Bolsonaro sabe o seguinte, cara, os ventos do Brasil mostram que a Câmara, na pior das hipóteses, deve seguir a mesma tendência do que tem hoje. Do jeito que tá hoje o campo, eu consigo jogar, jogo solto. A gente já viu aqui como é que funciona, Rodrigo Maia perdeu assim de forma cavalar, foi 310 votos, acho que assim, o Lira versus o Baleia Rossi, tá conseguindo manter o diálogo, tá conseguindo avançar com muita coisa, agora o problema tá o quê? Senado. Ainda que não tenha maioria, a gente tem que ter uma quantidade que pelo menos, cara, vai fazer confusão aqui dentro. Fazer confusão. Tem uma quantidade de senadores, pô, para pelo menos virar, né, uma minoria, pô, a gente tem aqui, sei lá, conseguimos 27 assinaturas, a gente pode protocolar uma CPI, temos números para isso, começar a conversar, botar coisa para andar. O Senado é o grande calcanhar de Aquiles do governo hoje, né, no que diz respeito à tramitação da pauta legislativa. É o Pacheco. A gente vai comentar ainda mais aqui sobre essa entrevista, mas vamos voltar aqui para falar um pouco do Senado da CPI. Renan Calheiros ontem colocou aqui uma coisa, a Realiza colocou um recorte que é inacreditável. As coisas que são proferidas contra o presidente da República e, cara, não existe nenhuma consequência. Não que eu exija uma consequência. A única questão é o seguinte, se o presidente falasse 10%, talvez 1% disso daqui, ele estava preso. Renan Calheiros chamou Bolsonaro serial killer. Falou que o presidente Bolsonaro tem compulsão por mortes. Meu amigo, como é que você faz uma acusação dessa? Você está imputando um crime, mais uma vez. Nessa hora aqui, né, a imunidade parlamentar vale. É inacreditável, cara. É inacreditável. E a mídia brasileira bate palma para isso. A mídia brasileira, ela permitiu que a gente chegasse hoje nesse cenário que a gente vê a política. E aí a CPI aprovou um pedido para banir Bolsonaro das redes sociais. Tem que banir. Isso daqui ainda é, né, foi reforçado pela questão lá da live de Bolsonaro que foi removida e tudo mais. Esse pessoal aqui vão me banir, sabe? Esse é o sonho da oposição, né? Eles querem tirar Bolsonaro a todo custo. A todo custo. E é interessante que eles citam essa questão da live, só que o Omar Aziz, ele parece que não é um cara muito inteligente. Porque ele acabou, assim, se entregando à questão, mostrando que, na verdade, Bolsonaro não é assim tão culpado como estão tentando pintar. Vejam só isso daqui, né? Vejam a fala do nosso glorioso Omar Aziz. Eu tô até achando que ele tá tentando defender Bolsonaro, né? Olha só. Eu vi aqui um senador dizer o seguinte: vocês têm que reclamar da revista Exame. Engraçado. Quando fazia crítica ao presidente, o que ele fazia? Chegava lá no cercadinho, chamava uma jornalista de quadrúpede, dizia que o jornal queria dinheiro, que ele não ia dar dinheiro, discursos evasivos. Para se defender, a imprensa não presta. Agora, para se defender, a imprensa não presta. Para propagar fake news e mentira, a revista presta. Para propagar fake news e mentira, a revista presta. Bom, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso aí que está se comentando, né? Que a Exame meio que propagou mentiras, porque o que o Bolsonaro mostrou foi um conteúdo que, inclusive, foi veiculado pela revista Exame, que após a confusão, eles meio que mudaram a manchete da matéria e tudo mais. Parece que o Omar não pensa muito na hora de falar, né? Mas, obviamente, a imprensa vai ignorar isso daqui, né? Porque isso aqui não pega bem. Não pega bem. O que a imprensa quer é o seguinte. Olha que narrativa falaciosa.
Suspensão de redes sociais faz Bolsonaro investir em aplicativo russo que corre risco de ser bloqueado no Brasil. Peraí, suspensão de redes sociais? Bolsonaro não foi suspenso de nenhuma rede. Bolsonaro está apenas impedido durante o período, ele ficou impedido, vai ficar durante o período de 7 dias, de postar conteúdos e fazer lives. Em uma rede, uma só. Não tem suspensão. Bolsonaro, ele não está convidando pessoas para estar lá no Telegram hoje. Tem muito tempo. Balela. Balela. O próprio presidente responde aqui a gloriosa Bela Megali, que foi quem escreveu a matéria. A jornalista aqui tem tudo sobre o Sérgio Moro em primeira mão. E ele fala o seguinte, ó. Agradeço a divulgação, mesmo que os motivos expostos sejam fake news. Com o intuito de ampliar o leque de redes de informações, siga-nos também em mais esta rede social. E deixa o link do Telegram. E a imprensa não se dá por satisfeita. O Guilherme Amado, ele tinha que abrir uma escola. Porque assim, cara, ele supera, ele deixa toda a imprensa assim, ó, no rastro. Ele tá mostrando pro Diogo Mainardi, o mamateiro, o maior de todos, que assim, cara, você é principiante. É assim que se faz uma narrativa. Olha o que o cara veio fazer. Olha a manchete. Suspenso no YouTube, Bolsonaro encontra brecha para publicar vídeo. Pronto. Bolsonaro criminoso. Criminoso, tá aí, né? Tentando burlar, né, uma medida cautelar de segurança, né, para ele não postar mais besteiras. Driblando os termos de uso, pode até ser suspenso, né? Aí você vai ver a matéria. Um dia após Jair Bolsonaro ser suspenso e sofrer penalidade de ficar uma semana sem poder publicar vídeos na plataforma, o presidente voltou a publicar na manhã dessa terça um vídeo em seu canal. Meu Deus, é um criminoso. Segundo o YouTube, no entanto, a publicação não desrespeita a proibição imposta ao presidente. Vamos falar de novo? A publicação não desrespeita a proibição imposta ao presidente. Uma vez que o vídeo já estava no canal, mas com selo privado, ou seja, só não estava visível ao público. O vídeo estava pronto para ir pro ar, que é o vídeo sobre as obras que foram entregues lá relativas, se eu não me engano, à questão da transposição do Rio São Francisco. Só isso, um vídeo institucional de entrega de obras do governo federal. Guilherme, esse cara ele vem se superando de uma forma. O Diogo Mainardi tá com inveja, irmão. Você tá sensacional. É inacreditável. Mas aquela matéria. Vocês já entenderam isso daí? Eu vejo assim que eu vejo alguns de vocês aqui, porque aparece a pessoa nos comentários aqui no vídeo do YouTube. Eu vejo um comentário ou outro. Às vezes eu tenho uma memória boa para algumas coisas. Eu passo nas redes sociais, eu vejo o mesmo nome, às vezes assim, até a mesma foto, a pessoa comentando lá no Twitter em algum lugar. Cara, não importa a quantidade de views. Eles vão usar isso daí para criar narrativa e jogar contra Bolsonaro. Ontem teve uma postagem, inclusive, sobre o Trump. Eu vi muita gente que não estava comemorando. Falar, putz, nesse momento, mais essa confusão. Lá vem agora, isso aí vai fortalecer a narrativa que a imprensa vem criando. Eu nem trouxe isso aqui, a questão do Trump, porque deixar de lado. Eu fico pensando, ó, a galera tá começando a ficar ligeira. Não importa se muitas pessoas vão ler ou não. A galera já entendeu como é que funciona a imprensa no Brasil. E ainda vem a Folha de São Paulo. YouTube analisa se Bolsonaro burlou as regras, mais uma vez, ao publicar vídeo no canal do filho. Pronto. O que foi que Bolsonaro fez? YouTube analisa se Bolsonaro infringiu as regras ao publicar um vídeo, nesta terça, na conta do seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro. Cara, o vídeo do Bolsonaro foi publicado na conta do Carlos. Assim, ninguém assim, pode botar na conta. O cara é o presidente da República, assim. Se alguém postar amanhã ou hoje um vídeo de Bolsonaro no meio da rua lá, ele bateu um papo, bateu entrevista, também não pode. Ele não pode também dar entrevistas. Cara, assim, olha o nível, assim, os jornais estão forçando a perseguição, tá? A oposição brasileira, sabe, na quinta marcha do carro, a 200 km por hora, tentando derrubar Bolsonaro das redes sociais. O cara não pode existir, ele não pode ter acesso à população brasileira. A Elisa se deu o trabalho de mostrar o porquê. Por que eles querem tanto derrubar das redes sociais Jair Messias Bolsonaro? Quando você compara Bolsonaro com seu principal adversário, o Lulinha, Paz e Amor, que a imprensa ama e adora de paixão, você vê, ó,
No YouTube, Bolsonaro tem 13,56 milhões de seguidores. O Lula, 360 mil. Ciro Gomes, 313. Você vai pro Facebook. Bonorinho, quase 11 milhões. 10 milhões 997 mil. Já o Lulinha, 4 milhões. 4 milha. Ciro Gomes, 800 mil. Quando você vai no Instagram, Bonorinho, quase 19 milhões de seguidores. Lulinha, paz e amor, 3,3. Ciro Gomes, 1,1 no traço. E quando vai no Telegram, meu amigo, Bonorinho, 1 milhão e 44 mil. 43 mil do Lula, 19 mil do Ciro Gomes. Em números. Esse é o medo. Esse é o medo. Eles sabem que o povo brasileiro está lá, recebendo informação do que realmente acontece do governo. E principalmente o Bolsonaro vem utilizando as redes sociais para mostrar as entregas, obras, grandes feitos do governo federal. Isso não pode ganhar repercussão. Não pode. Uma coisa aí que deixou muita gente triste, muita gente da oposição, é o julgamento da cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. A gente vinha falando isso daí, não ia andar para frente. Agora o resultado está bem animador até o momento. Inclusive a Karina Cufa, que é advogada de Bolsonaro, ela em sua estimativa acha que vai ser um 7-0. Todos contrários à cassação da chapa. Até o momento está 3-0. E vejam só, o Salomão, que é o corregedor, ele falou algumas coisas. Você vê, Salomão, corregedor-geral da Justiça Eleitoral e relator dos casos no TSE, rejeitou os pedidos pela cassação da chapa. Entretanto, o magistrado pediu a fixação de uma tese jurídica que classifique o uso de mensagens em massa contra adversários eleitorais como crime de abuso econômico. A gente falou sobre isso. Esse julgamento ele deve gerar, uma base, um alicerce, que vai pontuar e dar alguns direcionamentos no que diz respeito, mensagens, aplicativos de mensagem, servir talvez como parecer jurídico aí para a PL 2630, que está para ser votado aí o quanto antes. Ontem teve um debate e aí já querem fechar um relatóriozinho para colocar em votação na Câmara. Então tá aí. Eles vão tá se mexendo. Para mim, esse que é o principal problema desse tipo de julgamento. O que é que pode estar sendo proposto e ventilado? Você vê aqui o Jota, que é um portal que lida só sobre questões jurídicas. Eles falam o seguinte, para o Salomão, os autores das ações contra a chapa Bolsonaro-Mourão não conseguiram comprovar nenhum dos parâmetros para demonstrar a gravidade do caso. Ou seja, PT, PCdoB, os partidos de esquerda que moveram a ação, não provaram nada. Zero. Embora existam indícios de ciência de Bolsonaro sobre os disparos em massa pelo WhatsApp, faltam provas de outros dados como o teor, o alcance e a repercussão dos disparos, comprometendo a análise das ações. Gente, a palavra bonitinha, o teor. Cara, assim, cadê a mensagem que vocês estão falando que foi propagada para o Brasil? Que mensagem é essa? Não teve umas mensagens disparadas. Tá, quais? Qual foi a mensagem que foi disparada em massa para queimar aí o Haddad e favorecer Bolsonaro? Qual? Uma acusação muito vaga, Você não está mostrando nenhuma mensagem. O ministro Salomão considera que não há elementos para afirmar com segurança a gravidade dos fatos, requisito imprescindível para a configuração do abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação, o que inviabiliza o pedido de cassação do diploma da chapa. O relator, o ministro Luiz Felipe Salomão, concluiu o voto para julgar improcedentes os pedidos das ações que requeriam a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por disparos em massa durante as eleições de 2018. Se o relator foi contra, e os outros ministros até o momento vêm seguindo, tá com cheiro de 7-0, Vai ficar meio complicado. Aqui não vai avançar. Mas o Luiz também, prestou atenção no problema que a gente apontava. Ele diz, ainda no voto do relator, devemos observar a regulação da mídia que pode surgir. Traz a matéria do Poder 360 que diz, Salomão também propôs a fixação da tese no sentido que o uso de aplicativos de mensagens instantâneas para realizar disparos em massas, a depender da gravidade da conduta, configura abuso de poder econômico e leva à inelegibilidade. Isso pode impactar 2022. Para ele, a eventual fixação da tese deve seguir os seguintes parâmetros. Averiguar o teor das mensagens, se continham propaganda negativa, informações efetivamente inverídicas, se o conteúdo repercutiu no eleitorado, o alcance do ilícito,
grau de participação dos candidatos nos fatos e se o uso dos aplicativos e redes foi financiado por empresas. Bacana. Se seguir isso daqui, bacana, tem nada demais. Seguir isso daqui não tem nada demais, realmente. A gente não pode também achar normal, né? Ter um compartilhamento maluco, dinheiro assim entrando à vera para mandar mensagem mentirosa. Também não pode ser, não existe mentiras. Não, beleza. Tem algumas condutas, principalmente na época eleitoral, que tem que ser olhadas. O maior é quando isso, né, começa a ficar um negócio meio tendencioso. Mas se seguir isso daqui, bacana, beleza. Mas vamos continuar acompanhando esse julgamento. E ontem o Tribunal Superior Eleitoral, além do julgamento, ele também proporcionou aos brasileiros um debate. O Leandro Ruschel fala o seguinte: estava dando uma olhada na lista de palestrantes de um seminário que o TSE promove, chamado Desinformação e Eleições, e não encontrei um único nome que tenha perfil não alinhado à esquerda. Que tipo de debate público é esse, onde apenas uma visão de mundo é permitida? Cara, um debate onde apenas um lado sabe é ouvido, não tem uma opinião contraditória. Eu entendo a fala do Leandro Ruschel quando olha assim as pessoas que lá participaram. Você fica assim meio se questionando, principalmente quando você vê a Patrícia Campos Melo. Beleza, um grande jornalista aí, respeitada por todos os verificadinhos e tudo mais, mas ela foi convidada para falar sobre desinformação e fake news. E parece algo meio estranho, porque a Flávia Ferronato falou o seguinte: o TSE chamou a jornalista condenada a indenizar Luciano Hang por fake news para falar sobre como nascem as fake news. Nada mais justo. E o Rodrigo Barreto colocou uma matéria da própria Folha de São Paulo comentando sobre o caso, que está lá, ó. A Folha e a repórter do jornal, Patrícia Campos Melo, foram condenados em primeira instância a pagar uma indenização de R$100 mil para o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan. Na primeira instância, estão recorrendo na segunda, mas foi condenada na primeira instância. Então, é aquela típica coisa que a gente fala, né? Será que não tem nenhum outro jornalista no Brasil que poderia ter sido convidado para evitar esse tipo de crítica, né? Para evitar as pessoas, porque às vezes se tomam as decisões que são assim tão questionáveis. Tantas pessoas no Brasil para se chamar, para discutir sobre desinformação, podia chamar o Felipe Neto. Mas chamou um jornalista aí foi condenado na primeira instância por mentir sobre o empresário, nesse âmbito aí até de disparos, que envolver eleições. Fica meio feio, né? Meio desnecessário. Mas tudo bem, segue o jogo. Nosso ministro Luiz Roberto Barroso, fez alguns comentários sobre as redes sociais e eu fico assim meio confuso. Ele fala de umas coisas que sim, eu entendo, eu compreendo. Ele fala da importância da gente barrar, sabe, comportamentos. Beleza. Os comportamentos que ele está falando no primeiro momento, as pessoas meio que destilam um discurso de ódio, isso é ruim, né, para a saúde da democracia brasileira, pessoas que usam contas inautênticas, bots e isso e aquilo outro. Tá, beleza. Até o momento, no Brasil, o que foi que a gente já viu nesse âmbito? Assim, um caso concreto real. O que é que a gente já viu? Se eu for tentar lembrar, tentar realmente ser honesto, vou pegar uma pessoa da direita. Segundo a imprensa de direita, a deputada Joyce Hasselmann. Ela apareceu lá na matéria da própria CNN com o tal do gabinete da Joyce. E aí? Foi feita alguma coisa naquele momento? Foi então na direita, né? Se falou até sobre CPFs falsos. Se fez alguma coisa? Acho meio complicado. E aí o ministro Luiz Roberto Barroso, ele também disse que é complicado quando você tem esse tipo de conta, porque eles eles impulsionam um certo tema e fica parecendo que aquilo é importante, porque muitas pessoas estão falando. A imprensa brasileira, a gente vê que quando sai alguma coisa, todo mundo fala. Já tem gente que não fala. Eu não entendo muito assim, qual seria o grande problema. Tem muita gente falando sobre isso. Tá, beleza. Muita gente fala sobre o Big Brother. Eu não tô nem pro Big Brother, não sei nem quem são os participantes. Eu sei só que a Juliette venceu, porque isso apareceu o tempo todo na timeline. Está toda a Juliette e ela parece que é uma pessoa de esquerda. E tá, o tempo inteiro, eu sei disso daí. Não me interessa. Nem por isso, olha só, vamos aqui ver se tem uma coisa aqui. Tem muita postagem do Big Brother. Ou talvez seja realmente importante, eu que não ligo. Então, não entendo muito assim o que é que poderia estar por trás disso, mas sempre fico assim meio preocupado, ainda mais quando eu vejo a Câmara dos Deputados do Brasil, a gente vê vários deputados de esquerda que estão tão preocupados, né, em combater o discurso de ódio, mas parece que só um lado que pratica discurso de ódio.
E aqui você vê, ó, uma decisão que, beleza, entendo, né? Realmente a liberdade de expressão acima de tudo. Mas a gente, mais uma vez, se questiona, né? Pô, um lado pode tudo, o outro lado não pode nada. A matéria da UOL, mais uma vez, tem utilizado a semiótica, colocando aqui uma foto do Felipe Martins ao lado de um preso. Ó, tô fazendo o mesmo símbolo, ó. Tô fazendo o mesmo símbolo, ó. Felipe Martins é um naná. Aí tá lá. O ministro Barroso derruba a decisão que mandou o Twitter apagar críticas. Bom, eu não sei se foram críticas. Isso, para mim, parece imputação de crime. Eu vou mostrar para vocês qual foi a postagem. Não, acho que não foi uma crítica. Foi imputação de crime contra o assessor especial da Presidência da República. E a matéria do UOL fala o seguinte: em sua decisão, o Barroso enfatizou que o Supremo Tribunal Federal reconhece o caráter preferencial da liberdade de expressão e que ela somente pode ser afastada em casos que envolvam terror, abusos contra crianças, incitação ao crime, ameaças às instituições democráticas, discurso de ódio, se for discurso de ódio pode remover, anticientificismo que coloca em risco a vida de pessoas. Só pode remover se for assim. A postagem... Putz, eu não botei aqui, tava na matéria. Não coloquei, eu botei outra postagem. Mas o Leonardo Atucci, que é do Brasil 247, o blog realmente petista, não é só de esquerda, é esquerda petista declarado. Ele fala, e aí, cadê o nanala do Felipe Martins? Ele está claramente acusando o cara de pertencer, né, a um grupo que defende uma ideologia que tirou a vida de milhões de pessoas, que ninguém em sã consciência defende. Ele está acusando o cara de ser um criminoso. Será que não é discurso de ódio? Pô, infelizmente eu não coloquei aqui. Me desculpa, pensei que tinha colocado. E aí, sobre essa decisão, o Leonardo Atucci fala o seguinte: importantíssima a decisão do Barroso, que resguarda a liberdade de expressão no Brasil. Os tweets que fiz foram removidos e não faz sentido postar novamente porque estão fora de contexto. Mas a decisão ilumina o futuro. Isso deixa a gente meio triste, né? Sobre esse tema também, redes sociais, veja como são as coisas. Esse pessoal acha que só vão pegar a direita. Tá todo mundo batendo palma. Aí um grupo que teve até recentemente no Brasil, que é o Progressive Internacional Progressista, teve no Brasil para criticar Bolsonaro, defender a Amazônia, estavam ontem dando chilique lá no Telegram, ou no Twitter, porque o Novara Media é um parceiro deles, ou seja, é uma plataforma de mídia da extrema esquerda, ligada ao grupo de extrema esquerda Progressive International. Eles estão falando, ó, é um absurdo a censura, sabe, do parceiro de mídia, sabe, pela plataforma aqui do vídeo. Não dá, tem que voltar. A gente foi deletado sem nenhum aviso, sem nenhuma explicação. Como assim? Estamos entre as 50 maiores mídias, sabe, canais aqui do Reino Unido. Absurdo o que fizeram com a gente. No dos outros sempre é refresco. Quando é de direita, todo mundo bate palma. A esquerda achou que não ia chegar neles. Você vê esse cara aqui, ó, americano, o Rafa Glau pegou 2 posts, um em 20 de junho do ano passado, agora um pouco mais depois de um ano, né? Ele viu que doeu. Aqui é o típico comunista brasileiro. Não é censura quando a empresa privada decide removê-lo de sua plataforma. Aqui tá falando lá do Trump. Você não tem um direito inalienável de uma conta no Twitter. Não tem problema não. A empresa privada faz o que quiser. Agora que aconteceu com ele, quer você concorde ou não com o que publicamos, não deve ser o capricho das empresas gigantes de tecnologia nos deletar da noite para o dia sem nenhuma explicação. Chora, mamãe. Chora, Gary. Oh, meu Deus. É o típico comunista brasileiro. Tá batendo palma. No dia que chegar nele, vai dar escândalo. A gente fala, tá aí, irmão. Parabéns. Você conseguiu. Você tentou tanto calar um lado que você acabou calado. Só para fechar aqui um pouco esse tema, para a gente avançar para eleições de 2022, falar uns assuntos interessantes.
Jorginho Soros, junto com o Reid Hoffmann, financiarão empresa para combater a desinformação. Tem como dar errado? Bom, eu acho que não tem como dar certo, né? Dar certo não tem como. E aí vamos voltar aqui pro Cunha, a gente comentar sobre outra questão, que a gente vai falar de 2022. Eu não sei muito bem porque eu coloquei... lembrei porque eu coloquei aqui. Não é para 2022 ainda. A gente vê nessa questão toda do judiciário brasileiro. A gente viu recentemente a questão da PEC 5 sendo debatida. E, vez ou outra, eu sempre falo assim, às vezes, como a direita brasileira tem uma certa carência de memória política, que é basicamente um conhecimento da história, que já aconteceu no passado. Para olhar o passado e olhar o presente, tentar entender como é que a gente chegou aqui, onde é que o problema nasceu, para tentar resolver da melhor maneira. Olha o que o Cunha falou lá pro Emílio, pro pessoal do Pânico. Vejam só. Que colaborou, que fez muito que isso chegasse ao estágio que está, é o apoio incondicional que a toda a grande mídia deu a esse processo de criminalização da política. Nesse sentido, você Sim, acha que... na época tinha o Até o momento. Não, então... Esse processo que a gente vive hoje, de tudo, quem contribuiu foi a mídia. E ele não está errado nesse diagnóstico. Na verdade, quem começa com esse diagnóstico foi o próprio Emílio, falando o seguinte, que a época lá, que teve até a Operação Lava Jato, tudo, a mídia teve um papel de meio de criminalizar a política. A partir do momento que a política se torna um crime, as pessoas que apoiam políticos são criminosos. Ou seja, a justiça aí só está fazendo realmente justiça, né? Não, olha só, estamos protegendo a democracia brasileira. Quantas pessoas aí, né, que propagam as coisas na internet que não pode. Não pode. Perigosíssimo. O Alan dos Santos, perigosíssimo. Não, perigoso. A mídia criou todo esse cenário. Tudo a mídia tenta criminalizar. Eles tentam criminalizar Bolsonaro todo santo dia. Eles tentam criminalizar os apoiadores do governo todo santo dia. Mas vamos continuar vendo o que ele tem a falar. Hoje. o do que você fala? Geral. Você pega mesmo essa história do Ministério Público, você vai falar que vai controlar o Ministério Público, virou um cabo de guerra, como foi na época que você estava falando das manifestações, que começou em 2013 com o negócio do aumento da passagem aqui, aquelas manifestações em São Paulo, que tinha a PEC 37. O que era a PEC 37? Era a PEC de dar o poder de investigação para a polícia. A polícia fazia os inquéritos. Não. Aí o Ministério Público fez uma campanha em cima daquela, que eu me lembro que o presidente da Câmara, o Henrique Alves, ele pegou a PEC e ele mesmo botou a PEC para votar no outro dia e derrotou a PEC, obrigando todo mundo praticamente a votar contra a PEC. Sim, eu lembro que é dos procuradores. A PEC não era ruim, não. A PEC era boa, era correta. Então o que aconteceu? Foi uma pressão política que não entregou. Mesma forma agora. A capacidade que eles tinham hoje, naquela época, era muito maior que tinha de organizado que hoje. Hoje, quando você vê Tom Dallagnol defendendo contra a PEC, já ajudou a aprovar a PEC, ajuda a aprovar. É melhor que ele fale muito. Quanto mais ele falar, melhor. Agora, algum controle, porque se o Ministério Público, que nem poder ele não é um poder. Uhum. Ele quer se comportar como poder sem controle? Você pode discutir que o controle A não é o correto, o B não é o correto, vai discutir qual é o controle, mas algum controle tem que ter. É uma coisa absurda a gente ficar sem controle do Ministério Público. A prova está aí que esse procurador que foi demitido agora do Outdoor lá em Curitiba era o procurador que cuidava do meu caso. Era o que me confrontava. Então, é esse cara. Você vê, os problemas com o Ministério Público não são de agora. E se pergunta, o Brasil não tem jeito. Parece que não tem jeito, tudo dá errado. Pelo menos aí já nesse ano tivemos 2 propostas para tentar colocar alguma coisinha, algum freiozinho no Ministério Público. Teve essa PEC 37 ano passado, nem lembrar, dos procuradores, os policiais poderem fazer os inquéritos. Já conversei com os policiais, tem um policial na família e, assim, normalmente o pessoal reclama até do Ministério Público. Fala assim, o poder realmente de investigação muitas vezes está na polícia. É a polícia que está lá, no dia a dia, na pista. Conhece os pormenores. Tem coisa que, beleza, às vezes é melhor, realmente passa o Ministério Público, crimes do colarinho branco e tudo mais. Mas a polícia também é bem capacitada. E quantas vezes a coisa não vai, por isso, por ela, aquilo, outro. A gente pelo menos percebe que, quando ele fala do Tom Dallagnol, eu acho interessante esse diagnóstico. Hoje, pelo menos assim, uma parte das pessoas no Brasil entende que, cara, olha só, esse pessoal aqui, beleza, eles lutam contra a justiça, mas tem um interessezinho político aqui.
E a gente começa a entender que entre falar que vai combater a corrupção e realmente combater a corrupção tem, assim, né, uma certa distância entre uma coisa e outra. Então, cada vez mais as pessoas elas vêm despertando para a política. E acho que depois o Emílio fala sobre isso, está no terceiro áudio, como Bolsonaro. Isso que é interessante. Bolsonaro, ele não é apenas um presidente, mas ele é um professor. Porque o miserável do presidente, Bolsonaro, ele faz um monte de maluco se interessar em acompanhar a política brasileira. E aí a sociedade brasileira está ficando cada vez mais madura, a ponto que hoje a gente comenta sobre o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o que está acontecendo nas comissões. A gente está comentando sobre uma PL específica, ó, aquele artigo tal, e aquele ali, ó. A gente está prestando atenção em julgamentos para ver o que pode estar saindo nos autos que vai impactar no... Olha que discussão maluca a gente está tendo nos anos de 2021. Quando na minha vida eu esperei que eu ia estar comentando sobre isso. Nunca. É Bolsonaro, né? Esse é um cara... O que fala desse maluco, né? É Bolsonaro, cara. Ele tem um poder, assim, gravitacional ao redor dele que puxa todo mundo pro debate. Goste você... O cara, ele tem essa aura ao redor dele. Não tem o que falar. E você vê... Ainda no âmbito aí, né? Mentiras, desinformação. Bonorinho, Jair Messias Bolsonaro derrotou governadores no Supremo em batalha por fake news na pandemia. Sabe o que aconteceu? Mandatários acionaram o presidente por mentir sobre repasses federais aos estados e atentar contra o Pacto Federativo. Bolsonaro falou no Twitter dele, colocou quanto dinheiro ele mandou para cada estado. Aí os governadores foram falar, vamos acionar Bolsonaro por propagação de fake news. E aí, nessa questão, os governadores foram derrotados. O choro é livre, né? O choro é livre. Você vê, Bolsonaro fala, ó, estamos mandando esse dinheiro aqui pro estado, deixa as pessoas... Ih, rapaz, aquela história lá que Bolsonaro não liga pro povo, não cai bem, né? Não cola, né? E sobre 2022, estado de São Paulo aí tá bagunçado. E é o estado mais importante do Brasil, é o maior PIB do Brasil. E aí a esquerda tem 2 candidatos, tem 2,5, 3. Assim, vai falar que o Márcio França ele não é um cara de esquerda comunista, tipo um Haddad, um Boulos da vida. Ele é um cara de esquerda, não esquerda para valer puro sangue. Ele é aquele esquerda que se disfarça para fingir que não é de esquerda. Mas você vê, a esquerdona mesmo, que tá lá disputando, que é PT e PSOL, meio que uma briga de leve. Na verdade, não, botando um ponto. Não vai rolar. Boulos, não vai rolar. Quer ser deputado? Vai ser deputado. Não vai te apoiar, irmão. Você não é candidato. Não é sua hora. Beleza? Senta lá no banquinho. Você tá novo. Você não vai ser o governador do estado de São Paulo. Você não vai ter apoio do PT. Você não vai ganhar, cara. A gente não vai perder tempo com você. Você vê, o ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou nessa terça que descarta uma união da esquerda na largada da disputa pelo governo do estado em 2022. Haddad considera que não há espaço para uma campanha conjunta com o pré-candidato do PSOL, Guilherme Boulos, no primeiro turno. Não vai agregar nada. São os mesmos votos da esquerda. O PT ele não vai conseguir romper aquele limiar. O vice, tanto presidencial quanto dos governos, é importante para trazer mais votos. Tentar dar uma cara um pouco mais diferente para a chapa, né? Pô, não é o Haddad, é um Haddad mais moderado. O que é que o PT está tentando fazer em São Paulo? Tentando trazer o Márcio França para o partido. E trazer o Márcio França, inclusive, atrapalha os planos do Alckmin. Se o Haddad traz o Márcio França, cara, o Alckmin ele não vai para o segundo turno. Não vai ter força para ir para o segundo turno. Eu quero acreditar que a gente vai ter uma unidade de direito em São Paulo. Cumprindo a agenda de pré-candidato, o petista participou do evento no Sindicato dos Hospitais de São Paulo. Para 2022, a estratégia do PT será abrir mão de candidaturas a governos estaduais para privilegiar alianças no plano nacional e reforçar o arco de apoios à futura candidatura do Lula. Essa tática será revista em estados onde a aposta da legenda tem a viabilidade de chegar com boas chances ao segundo turno, como se considera que seja o caso de Haddad lá em São Paulo, ainda mais se ele vir com o Márcio França. Se o Haddad vier com o Márcio França, está no segundo turno, de forma bem clara. E o Alckmin, que aí vai ser atrapalhado nessa situação. Antes de chegar no Alckmin, eu vi essa postagem aqui ontem, achei interessante.
Uma pessoa tinha colocado isso daqui no âmbito lá de questões de que envolvia campanha antecipada. O cachorro tá latindo, vai ficar latindo. 5 de outubro, o Lula se encontrou com o pessoal do PCdoB e falou o seguinte: fechando o dia intenso da agenda em reunião com os companheiros do PCdoB. Na pauta, o enfrentamento ao governo Bolsonaro e o fortalecimento de uma bancada progressista no Congresso. Estamos juntos nessa luta. O Lula focado em aumentar o tamanho da base no Congresso. Ontem eu falei, grava o número 205 e eu não falei sobre esse tema. Hoje a gente fala. Na verdade não é 205, é 206. 205 ali é o limite, mas vejam só. Alckmin faz reunião com o MBL para discutir candidatura no União Brasil. Alckmin apresentou um projeto dentro do União Brasil. Ele nem sequer citou o PSD na conversa. O ex-governador ofereceu ao Mamãe Falei que retire sua candidatura ao governo e o apoie em 2022. Em troca, Arthur sairia candidato a deputado federal, ganharia apoio do Alckmin para disputar a prefeitura paulistana em 2024. Alckmin também disse que apoiaria Rubio Nunes, Kim Kataguiri e o Renan Santos estava nessa reunião. Lá atrás, eu falei, gente, o Mamãe Falei vai ser candidato. Ele não tem chance nenhuma de ganhar, mas ele não tá nem aí. O plano do MBL, eu falei em vídeo lá atrás, ele vai disputar, porque enquanto candidato a governador, ele vai se mostrar, ele vai rodar o estado, vai ganhar popularidade, e ele chega, né, ele automaticamente vai ser catapultado pela própria imprensa para disputar a prefeitura de São Paulo em 2024. Aqui o Alckmin tá falando, só me apoia que eu vou te apoiar. O Alckmin apoiando é o quê? Se for governador do estado, imagina, o Alckmin, um cenário que o Alckmin ganhe. O cara tem um governador apoiando ele com toda a máquina. E o Alckmin é macaco velho. O cara tem quantos anos aí na política? Conhece aí uma porrada de prefeito. Falo que for do MBL, esse pessoalzinho aqui sabe jogar política. Não à toa, estão aí, né? Estão aumentando cada dia. Estão aumentando. É um grupo que ainda vai dar muito trabalho pro Brasil. Vai trazer muito prejuízo para a democracia brasileira, né? Assim, né? Que eles adoram o Estado Democrático Brasileiro. E o Alckmin, União Brasil, parece que o Alckmin começou a sentir que caso ele vá para o PSD, talvez ele não seja candidato a governo. O que mostra que o Kassab está mais preocupado com a Câmara e com essa aliança nacional com o PT do que vencer o estado de São Paulo. Vencer no estado, é ótimo. Mas ter maioria na Câmara é a parte mais importante de todas. E a gente vai falar do 205, mostrar um áudio do Cunha, mas antes disso, matéria do Globo sobre o caso do Valdemar que a gente comentou ontem. E aqui a gente salta uns bastidorezinhos. Para interlocutores, o vídeo foi uma demonstração pública de Costa Neto de que o presidente pode confiar nele e que não há restrições à chegada do grupo de Bolsonaro, colocando o partido um passo à frente do PP. O que foi que a gente falou ontem? Estamos na frente da Globo também, né? Falou, ó, esse vídeo que o Valdemar fez, beleza. Meio que ele se rebaixa um pouco, se coloca numa posição inferior. O PP não fez isso em nenhum momento. Mas, porém, entretanto, todavia, esse vídeo aí vai mandar uma mensagem para a classe política brasileira que o PL tá fechado com o Bolsonaro. Isso daí o cara meio que vai, pedir, né? Me ajuda, estou te ajudando. Sabíamos disso já. O avanço das conversas do PL com Bolsonaro ocorre em paralelo à construção do novo Auxílio Brasil, que terá benefício mínimo de R$ 400 em 2022. A projeção é que o programa tem impactos especialmente no Nordeste, que reunirá a maior parte dos beneficiários. Além de ser a região em que Bolsonaro encontra a maior rejeição, algo que o Planalto espera atenuar com o novo auxílio, é também onde o PL tem mais base robusta. 4 em cada 10 prefeitos e deputados federais eleitos pela sigla são de estados nordestinos. Ontem a gente comentou, foi ontem ou foi anteontem, sobre o vice de Bolsonaro, o que precisaria ter num vice, que, se traz um evangélico não agrega muito, que já tem o apoio dos evangélicos. Se traz um cara do centrão atrapalha mais do que ajuda. O que é uma coisa que pode vir a somar votos para Bolsonaro? Alguém que seja talvez popular no Nordeste, ou que pelo menos os nordestinos consigam se identificar. Eu comentei ontem, para mim vai vir aí, se Bolsonaro sair presidente pelo PP, vem um vice pelo PL, se vir pelo PP, sai o vice, ao contrário. Você tá entendendo? O PL aí tem, né, um trânsito bom no Nordeste. Parece que esse cenário vem. Bolsonaro no PP, vice, quem sabe alguém do Nordeste saindo lá pelo PL.
Reservadamente, integrantes do PL avaliam que Costa Neto já contabiliza prováveis defecções no Nordeste e também no Norte, devido a alianças de lideranças locais como o PT, do Lula. Por outro lado, na visão desses correligionários, o cacique do PL espera compensar este ônus, já que vai perder gente aí que tem o apoio do Lula, pela filiação de Bolsonaro com o bônus de arrecadar votos da base bolsonarista. Em São Paulo, por exemplo, mesmo já tendo 8 deputados, o partido vê a chance de ampliar sua bancada em 2022 com a entrada de Eduardo Bolsonaro e outros aliados do presidente. Se Eduardo vai entrar, eu não sei. Mas posso bater o martelo que já temos deputados que estão garantidos que irão para o PL. Temos já alguns deputados que irão para o PL, independente da eleição de Bolsonaro. Posso bater o martelo. Quem? Vamos esperar aí as movimentações das próximas semanas. Essa questão de partidária aí avançou nos últimos dias. Informação aí, primeira mão. Vamos ter pessoas no PL. Está confirmado para 2022. Para compensar eventuais saídas, já estão no radar substituições por aliados do Planalto. Do Piauí, um dos nomes cogitados no PL é o deputado federal Margarete Coelho do PP. Sai do PP, entra no PL, meio que para sair candidato aí no Piauí. No Amazonas, estado que o vice, o Marcelo Ramos, disse que não tem nenhuma possibilidade de embarcar com Bolsonaro, né? Ninguém aceitar. Aliados de Bolsonaro defendem que o ex-ministro Alfredo Nascimento, aliado de Costa Neto, se candidata a deputado federal. Então tá vendo aí, montando alguns palanques para ter alguém ligado a Bolsonaro em todos os estados. Tentar formar um negócio aí parrudo. Vai ter gente. E pode bater o martelo aí. Hoje já temos até pelo menos um candidato a governador que a direita vota sem torcer o nariz. E hoje ele sai pelo PL. Vota sem torcer o nariz. Paramos por aí. Em qual estado? Temos um. Hoje. Pode mudar? Pode mudar. Hoje tem um PL. Ninguém votaria torcendo o nariz. Votaria feliz. Aí você vê, né? Inimigo do imunizante. Bolsonaro segura aliados graças ao auxílio. Mais uma vez ele pegam, né, para fazer a narrativa. Pega aquela questão da live foi derrubada. E você vê a preocupação da imprensa com o auxílio ser aprovado. Eles sabem que isso daqui vai fortalecer Bolsonaro. Vai fortalecer. Tinha mais umas coisas para falar, mas eu quero mostrar duas coisas. Vai passar só um tiquinho de 1 hora hoje, que eu quero mostrar esse vídeo aqui, esse áudio. Então, essa Constituição, porque agora a gente está vendo, e o bom do Bolsonaro, a gente viu agora como é que o jogo é jogado, a gente está aprendendo com isso, né? O bom do Bolsonaro é que a gente está aprendendo como o jogo é jogado. Porque a gente está acompanhando política. Ninguém acompanhava antes. Bolsonaro faz as pessoas acompanhar a política. Mal miserável esse homem, viu? Mas vamos continuar. A gente sabe que ali a Câmara que manda no negócio. Tá tudo dominado. Veja bem, você tem... Manda forte. A Câmara manda muito. A Câmara manda um pouco mais no processo, porque cabe ao presidente da Câmara, que é uma coisa também que eu contesto, ele individualmente ele pode decidir se abre ou não o processo de impeachment. Esse é o poder maior que a Câmara tem em relação... Ele decide se abre ou não o processo de impeachment. Olha a confusão que já começa daí. Todo o caos institucional. Abriu impeachment, cara, para de votar tudo. É mídia batendo tudo mais. Bolsonaro focou nessa questão, para não ter mais e mais confusão, né? Com o Rodrigo Maia, meu Deus. No Senado, tá? E a Câmara é a casa iniciadora de todas as propostas que vêm do Executivo. Você tem um sistema bicameral que você tem um sistema concorrencial. Em alguns lugares do mundo você tem Câmara e Senado, o Senado é só revisor. Aqui no Brasil, o Senado também tem iniciativa legislativa. Mas nas matérias que são oriundas do Poder Executivo, ou seja, as medidas provisórias, tudo que é matéria de governo de verdade, tem que começar pela Câmara. E quando começa pela... Todas as medidas provisórias começam pela Câmara. As propostas realmente sendo do Executivo, que o Executivo mandou, fez, sobre essas coisas que o Paulo Guedes está lá, não, vamos fazer isso daqui. Os ministros, o próprio governo tem interesse, começa pela Câmara. Olha a preocupação de Bolsonaro na Câmara. Olha a quantidade de MPs que o governo apresentou. E a maioria delas, assim, foi por onde o governo tentou avançar, né, com a pauta mais conservadora. Foi via as MPs. Foi exatamente por onde o governo tentou, vamos aqui tentando. Tá aí porque Bolsonaro se preocupou tanto com as eleições para a presidência da Câmara. Calma que tem mais coisa.
A Câmara, mesmo que o Senado modifique, a Câmara pode fazer tudo que o Senado fez e prevalece o que a Câmara decidiu. Então, por isso é que a Câmara tem um poder maior do que o Senado sobre esse aspecto. Mas o Senado tem outros poderes, que foram dados, por exemplo, o caso do ministro Supremo, tá lá, se não passar, não adianta nomear, que não vai passar, não toma posse. Então, poder de aprovar cargos de agência, cargos de ministros de tribunais superiores, embaixadores. Quantos embaixadores estão na fila aí para ser aprovado para ir, que não vai? Então, e o processo de impeachment, o julgamento é feito, mas o julgamento do processo de impeachment é feito pelo presidente do Supremo assumindo a cadeira do presidente do Senado. Ele que preside. Na verdade, o presidente do Senado não presidirá um processo de impeachment. E falando desses poderes... Então, por isso que a Câmara... É meio parlamentarista, né? Um negócio meio... Né? O presidente não manda muito. Não, tem muito Olha esse poder. final. A Constituição foi feita por regime parlamentarista, mas infelizmente aprovaram o presidencialismo na hora. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem no país. Nós tínhamos que ter tido parlamentarismo. Você acha melhor o parlamentarismo? Eu não tenho dúvida. E eu, inclusive, fiz proposta disso. Eu fiz uma proposta que também está no livro, que teria sido o que eu acho, pelo menos seria uma solução parcial no momento. Você deveria ter eleição do Congresso no segundo turno de eleição de presidente. Porque aí, quem eleger, vai eleger com uma maioria que sai da eleição. O que está feito hoje é que ninguém vai sair com maioria de eleição, vai ter todo mundo que cooptar uma base, querendo ou não querendo, senão no governo. E outro poder, o STF. Todo mundo tem que cooptar uma base, querendo ou não querendo, senão não governa. Muita gente às vezes critica Bolsonaro por ter se aproximado de certos grupos, como por exemplo o Centrão e tudo mais. Mas, gente, olhando a política de forma bem pragmática, bem, assim, simples, preto no branco. 2022, se a esquerda para valer, PT, PSOL, PCdoB, Rede, Solidariedade, Partido Verde, Cidadania, tem mais algum? Deve ter mais algum. A esquerda para valer. Se eles tiverem 206 deputados eleitos, não tem reforma nenhuma que vai passar no Brasil. Nenhuma, zero. Por quê? A Câmara tem 513 deputados. 513. Para você aprovar uma PEC, você precisa de 308 votos. Se você tem um bloco com 206 deputados, o outro bloco, no máximo, terá 307. 307 faz 206. Não vai aprovar nunca. Vai sempre ficar um voto de aprovar uma PEC. A preocupação de eleger uma bancada grande na Câmara não é apenas para aumentar o fundo partidário, que vai gerar mais pessoas sendo eleitas. A Câmara é onde está o coração da articulação política na hora de cobrar as coisas. O Senado é importante. Tem várias atribuições. Mas peraí, o governo quer algumas coisas via MP. As medidas provisórias do governo, todas dependem da Câmara. Quanto maior a sua bancada, mais importante ela é na matemática dos 308 votos. Se for o Centrão, quando realmente começou, que era o Centrão, que contava com a presença do DEM e do MDB antes do desembarque lá, né, desse pessoal, que depois só ficou dos partidos, mas quando estava o Centrão inicialmente, eles tinham, se eu não me engano, 226 deputados. Isso significava que nenhuma matéria que envolvesse uma PEC, uma grande reforma na Constituição brasileira, tinha como passar se o Centrão não quisesse. Não passa. Não passa. Não passa. Não passa. Hoje a esquerda no Brasil, a esquerda pra valer vermelha, tem 132 deputados. Se eles saírem de 132 para 206, aí você pode botar a mão na cabeça e se preocupar. 132 não, tem uma folga. Mas olha só com quem o governo também vai ter que negociar. É muitas vezes fácil assim, isso, aquilo, outro, blá, 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 tititi. Mas na hora assim, que você chega assim na parte mais prática, cara, nunca é tão simples. Só para terminar o vídeo de hoje, dava para falar outro momento, mas eu vi uma postagem ontem que eu só quero compartilhar aqui com vocês. Já tem uma notícia boa para falar do governo, mas a gente fala amanhã. Que é isso daqui, ó. Roberto Mota, ele veio ontem para falar o seguinte. Aconteceu de novo. Acontece ao menos uma vez por semana. Um conhecido ou um amigo antigo ou um parente se aproxima de mim meio sem jeito e dispara a pergunta. Roberto, eu aceito a sua opinião. Acredito que você tenha seus motivos, mas não consigo entender. Votei no Bolsonaro, mas desde a posse as decepções vêm se sucedendo. E você continua apoiando o presidente? Eu sempre respondo da mesma forma. Muito obrigado pela pergunta, eu digo. E pela abordagem respeitosa. Faço uma pausa e digo. Mas para mim, continuar essa conversa, eu preciso que você faça uma coisa para mim. Nova pausa.
Preciso que você me apresente uma lista de candidatos que você considera como boas opções de voto para presidente, considerando a ideologia, a honestidade, a capacidade de governar e a mínima viabilidade eleitoral do candidato. E a conversa sempre acaba por aí. Todo mundo jogando pedra. Todo mundo jogando pedra. Ninguém quer entender muito o processo a fundo. Se tem uma coisa que ninguém vai contar comigo é para eleger o Lula. Não contem comigo para eleger o Lula. Do mesmo jeito que o Barroso está preocupado com muitas pessoas dando assunto assim, ou um assunto que não seja tão relevante, mas tem aí bots, sabe, robôs impulsionando. Eu serei a pessoa que trabalharei para eleger o Lula. Tem muita gente aí já. Estou preocupado com outras coisas. Acho que temos vários problemas no país. Fico por aqui hoje. Se você gosta do meu trabalho, compartilha esse vídeo, compartilha. Me ajuda a chegar a 500 mil de inscritos até o final do ano. Ainda tem uns 2 meses aí, dá para chegar. Se você gosta também do meu trabalho, se torne membro do canal, então considere me patrocinar lá pelo Patreon. E a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.